Eu cumprimento a todos que estão me ouvindo com a paz do Senhor. Eu tenho um convite para você, independente do horário a qual você esteja assistindo esse vídeo. E o meu convite é: abra o seu coração para deixar que essa palavra venha arder dentro de você. Aleluia. João 4, o verso de número 6. Aleluia. João 4, verso de número 5. E vai dizer: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Aleluia. O início dessa passagem vai dizer a respeito que o Senhor saiu então da Judeia para a Galileia. A palavra vai dizer que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos de que João. Jesus, para evitar então um conflito, e a Galileia era um lugar mais tranquilo, pois então ele decidiu sair da onde ele estava, que era a Judeia, para ir à Galileia. Mas só que para chegar até a Galileia, ele tinha que passar por Samaria. E é onde a gente entra no versículo a qual foi lido nessa manhã, tarde ou noite, independente do horário a qual você esteja ouvindo essa ministração. A cidade a qual o Senhor passou vai se chamar aqui na Bíblia Sicar. Então vai dizer assim, que o Senhor foi até essa cidade, indo em direção à Galileia, e ali ele cansado, pois já era quase meio-dia, e bem sabemos que é o horário a qual o sol está mais quente, que é meio-dia. O Senhor então se afasta dos seus discípulos, os discípulos indo à cidade comprar comida, mas Jesus se assenta junto ao poço e fica ali. A palavra então vai dizer que chegou ali então uma mulher para tirar água. Mas onde bem sabemos, se por acaso eu não tenho água na minha casa e eu tenho que procurar um outro lugar para me pegar água, porque eu sei que água é uma necessidade básica e eu preciso de água para mim viver, eu então iria procurar um momento, um horário a qual o sol não estivesse mais quente, ou seja, a meio-dia eu não iria. Mas só que essa mulher foi o meio-dia, então por quê? Porque naquele tempo essa mulher vivia de uma maneira que não agradava muito a pessoa. E por preconceito das outras mulheres, provavelmente ela foi meio-dia, porque não era o horário onde outra pessoa estaria naquele poço. Vamos supor então que ali saiu um grupo de mulheres indo mais cedo, umas 6, 7, até 8 horas, porque é um horário a qual o sol não está mais quente. Mas essa mulher, por preconceito das outras, ela foi ao poço meio-dia. Mas aquele horário já estava marcado pelo Senhor. E o Senhor conhecia a vida da sua serva, porque o Senhor conhece a nossa vida. E ali então a mulher chegou, o Senhor já estava assentado e a mulher está ali tirando a água. Mas só que o Senhor vai dizer a ela: dai-me de beber. Aleluia. Jesus quebra a primeira barreira com um simples pedido: dai-me de beber. Naquele tempo existia uma rivalidade entre os judeus contra os samaritanos e eles não se comunicavam. E além disso, o homem não falava com a mulher ali sozinho. Está um homem, está uma mulher e o homem ali vai conversar com a mulher. Isso não acontecia. Então não foi um protocolo quebrado, foi 2 naquele momento. Aleluia. A mulher talvez em um espanto responde: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou samaritana. Justamente por conta dessas contendas, desses conflitos, dessa rivalidade que o povo judeu era contra os samaritanos. Aleluia. Primeiro ponto: nada
e nem ninguém pode impedir de Jesus falar com o filho, principalmente um filho necessitado. Vivemos num tempo onde muitos são os que apontam quem pode e quem pode e quem não é. Quem é e quem não é, quem pode e quem não pode. Aleluia. Mas só Deus conhece completamente o coração do homem. Ele conhece as nossas necessidades, conhece as nossas fragilidades. E a última palavra na minha e na sua vida sempre será dele. Aleluia. A partir do versículo 10, vemos então que o Senhor está ali conversando com a mulher. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, a quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele daria a água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? A mulher escuta então que o Senhor está falando com ela. Aleluia. E ela tem uma curiosidade, mas o Senhor não tem como tirar a água. Então como o Senhor vai beber dessa água da vida a qual o Senhor fala? Aleluia. Jesus responde e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água vida a jorrar para a vida eterna. Aleluia. A gente então vemos aqui que o Senhor está ali conversando com a mulher. Ele fala sobre uma água a qual ela não conhece, mas ela tem curiosidade. Aleluia. Bem sabemos que para cavar um poço requer tempo. E outra, talvez ali um grupo de homens tentavam cavar um poço, mas cavava e não chegava a lugar nenhum. Aleluia. Então ela tem uma curiosidade. Que água é essa? Essa água eu quero, porque eu saio da minha casa ao meio-dia, no sol quente desse, para mim beber água por necessidade. Essa água eu quero. Aleluia, Deus. Vemos então nessa passagem a qual a mulher inicia essa conversa com o Senhor, vendo ele como um homem judeu. Mas abaixo a gente vê que ela já chama ele de Senhor. E se a gente continuar, a gente vê que ela chama ele de profeta. E continuamente ela já o reconhece como Messias. Aleluia. Foi ali uma conversa e ela viu quem era aquele homem que falava com ela. Muitas são as vezes que o Senhor fala conosco. Ele fala conosco através da Bíblia. Ele fala conosco através de ministrações enquanto a gente está na igreja, ou até mesmo quando a gente abre o nosso celular e tem uma ministração passando ali no nosso celular. Aleluia. Mas nem sempre a gente reconhece, nem sempre a gente aceita a palavra dele ao nosso coração. Aleluia, Deus. Talvez você não conheça o Evangelho e se pergunta: que dom é esse? Que água é essa? Nosso Jesus falava em metáforas para a graça, sobre a graça e o Espírito Santo, para todos que creem nele recebe. Que no nosso coração possamos sentir sede da presença dele e curiosidade para aprender os seus ensinamentos. Aquela mulher estava atenta àquilo que o Senhor falava com ela. Ele falava sobre a água viva e ela queria saber o que era aquilo. Aleluia. Que a gente também possa pensar isso, que a gente, ao ouvir uma passagem como essa, a gente possa perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aleluia. Bem sabemos que era uma metáfora e que o Senhor falava sobre a graça e sobre o Espírito Santo. Aleluia. Porque é isso que o Espírito Santo faz. E a graça dele também, ela nos conduz para a vida eterna. A partir do versículo 16, o Senhor faz revelações sobre a vida da mulher, que o reconhece também como profeta. Versículo 18.
Porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia. O Senhor, mesmo sabendo da vida da mulher, mesmo conhecendo os pecados dela, Ele não desprezou. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe quando a gente peca contra Ele. E mesmo assim, Ele não nos despreza, mas nos dá uma outra oportunidade de arrependimento. Aleluia. Em Salmos 44, 21, está escrito: Deus conhece os segredos do coração. Salmo 94, 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem. Salmo 139, 4, o Senhor sobre tudo, sabe tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada na minha boca. Eu citei aqui 3 versículos, mas na Bíblia há ainda muitos outros versículos que falam sobre a onisciência do Senhor. Assim como eu disse, o Senhor, Ele conhecia aquela mulher, Ele fez revelações sobre a vida daquela mulher. E esse é o mesmo Deus que nos conhece. Assim como eu li aqui, conhece os segredos dos nossos corações, conhece os nossos pensamentos e sabe aquilo que eu vou dizer antes mesmo da palavra ser formada na minha boca. Aleluia, Deus. Não foi por acaso, aleluia. Não foi por acaso que esse vídeo chegou até você. E não é por acaso as promessas do Senhor sobre a sua vida. Não é por acaso os sonhos espirituais que você tem tido. Assim como não foi o acaso o Senhor ter sentado ali junto ao poço a meio-dia. Não foi o acaso a mulher chegar até a ele. Não foi por acaso o Senhor ter falado com ela. Não é acaso o Senhor está falando contigo. Aleluia, Deus. Se a gente continuar nesse mesmo capítulo, um pouco mais abaixo, vai falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. Esse capítulo vai falar a respeito de um homem que tinha um filho enfermo. O filho que estava febril, beirando a morte. Ele então ouve que o Senhor está passando por ali, o nosso Senhor Jesus. E ele vai de encontro pedindo ao Senhor que desça juntamente com ele para curar o filho dele. Aleluia. O Senhor estava ali e aquele homem foi de encontro com o Senhor. Mais abaixo no capítulo. Aleluia. Mais abaixo no capítulo 5 vai falar a cura de um paralítico de Betesda. A Bíblia então vai dizer que ali está um homem enfermo e o Senhor foi até ele. E a partir daquele momento, aquele homem foi curado. Eu falo a você, dê você o primeiro passo. Talvez você esteja esperando, e a gente faz isso, e não é errado. Esperar que o Senhor haja, esperar que o Senhor fale. Mas dê também um primeiro passo. Aleluia. Às vezes a gente fica sentada esperando, mas só que às vezes o Senhor requer que a gente levanta e ande. O oficial do rei foi até Jesus pedindo a cura do filho. Mas a gente vê logo abaixo que o paralítico está ali e o Senhor foi até ele. E acontece sim em muitas vidas a qual o Senhor vai até aquela pessoa. E foi assim na minha vida. O Senhor veio até mim. Mas nem sempre é assim. Porque foi comigo não significa que será com você. Talvez o Senhor esteja esperando o seu agir. E Ele fala isso com você. Dê você o primeiro passo. Aleluia. Reconheça também a sua necessidade em Deus. Aleluia. Talvez aquela mulher tinha um coração necessitado. E muitas das vezes nos encontramos desse jeito, com o coração aflito e necessitado. Aleluia. Mas reconheça a sua necessidade em Deus. Seu coração não é preenchido com outra pessoa. Por muitas das vezes pessoas agem desse jeito. Está ali com o coração necessitado e vai procurar consolo em outra pessoa.
ou vai procurar algo que preencha, e muitos são os que procuram preencher o coração com bebidas e outras coisas, aleluia, mas reconheça a sua necessidade, e essa sua necessidade é em Deus, aleluia, Deus. O Senhor nos ensina muitas coisas nessa passagem. O Senhor nos ensina, aleluia, a evitar conflito. Se necessário for, você está num lugar de conflito, e se necessário for, você pedindo confirmação ao Senhor, e o Senhor te falar, sai desse lugar, fuja desse conflito. O Senhor também nos fala, nos mostra não fazer acepção de pessoa. Não é porque eu sei do pecado da pessoa ali que eu tenho que julgar o pecado daquela pessoa. Aleluia. Você tem que abraçar, você tem que amar, porque esse é um mandamento do Senhor. Aleluia, é amar a todos como a ti mesmo e amar o Senhor acima de todas as coisas. Aleluia, então não julgue, não aponte, aleluia, o pecado de ninguém. Aquela mulher precisava de alguém que conversasse com ele, e o Senhor tinha aquela data marcada. Aleluia, e aquela mulher foi transformada. Vemos então no versículo 23 que está escrito assim: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E o Senhor procura por você, que adora a Ele em espírito e em verdade. Não para mostrar aos homens o que você tem feito, mas para mostrar ao Senhor que, embora antes você vivesse uma vida de pecado, você procurou se consertar com o Senhor. Eu falo a você que ainda há tempo. Aleluia. O Senhor virá, isso bem sabemos, mas o Senhor ainda não veio. E se o Senhor ainda não veio, é porque Ele tem te dado oportunidade. Só de você ter levantado da cama hoje foi uma oportunidade do Senhor de você se consertar com Ele. Ele não quer um filho dele no inferno. Aleluia. Ele quer o filho dele ao lado dele no céu. Por isso Ele te chama. Aleluia. Ele procura por você. Mas não se esqueça, dê você o primeiro passo. Não espere acontecer algo terrível para que você volte aos pés do Senhor. Aleluia. Não espere algo terrível acontecer para que você, sangrando, volte aos pés do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes o Senhor, sim, chega na vida das pessoas, assim como eu disse que foi na minha vida. Eu era uma pessoa necessitada, na verdade, sou sempre necessitada pela presença do meu Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele foi até a mim e tem me sustentado a cada dia. Mas nem sempre é assim na vida de todos. Não é porque foi assim que significa que na vida do meu irmão vai ser da mesma forma. Ele pede que você dê o passo, que você procure a presença dEle, que você reconcilie com Ele. E ainda que você não conheça esse Jesus, eu te convido a conhecê-lo, a conhecer a presença dEle, aleluia, a ser transformado por Ele, libertado por Ele. Só Ele tem o poder de preencher um coração vazio. O tempo tem se passado, e a promessa que Ele virá está de pé. E eu creio que a cada dia mais se aproxima a vida dEle. Abrace essa oportunidade hoje. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele falou com aquela mulher e Ele transformou a vida daquela mulher. Foi necessário, eu creio que minutos de conversa para que ela visse que ela falava ali com o Messias, o Cristo. Aleluia. E essa mulher, a ela contemplar isso, ela foi avisar os outros moradores da cidade. Talvez os moradores daquela cidade maltratavam ela por ela viver uma vida de pecado. Aleluia. Mas ela não deixou de avisá-los. A palavra vai dizer que ela já tinha 5 maridos. E o que agora ela estava ao lado dela não era marido. Ela poderia sair naquele momento. Eu tive um encontro com o Messias e correr só em direção a esse homem.
que a palavra diz que não era marido dela, mas não, ela foi até os moradores daquela cidade e falou com eles: ei, o Messias está ali, bora ouvir o que ele tem a nos dizer. Aleluia. E assim, um grande grupo de pessoas foi com ela e contemplaram o poder do nosso Jesus Cristo. Isso mostra que ela sim teve uma verdadeira transformação naquele momento. Aleluia. Porque é uma pessoa que tem a vida de transformação, que foi verdadeiramente transformado, dá para ver. E foi nítido a transformação dessa mulher. Aleluia. O Senhor nos ensina a amar uns aos outros. Aleluia. E essa passagem convida a você a dar o primeiro passo e conhecer a sua necessidade no Senhor. Aleluia. Então eu convido a você, dobre os seus joelhos, fala com o seu Pai que te ouve. Aleluia. Ainda que você necessita de uma cura, de um milagre, ainda que você esteja passando por momentos de necessidade, o Senhor pode te ajudar, mas fale com Ele. Esteja atento àquilo que Ele tem a falar com você, com um coração aberto a ouvir as palavras dEle. Ele tem palavras de amor para a sua vida, mas o Senhor também é um Deus que corrige quem Ele ama. E ainda que Ele corrija você, aceite a correção do teu Pai, que é por amor que Ele te corrige. O tempo tem se passado e Jesus voltará. Aleluia, mas Ele ainda tem uma oportunidade para você. Aleluia. Eu creio que essa palavra foi a pessoas necessitadas de ouvir ela. E eu te peço, guarde ela ao seu coração. Lembre todos os dias que a sua necessidade é para o Senhor, que é para o Senhor que você tem que contar aquilo que você precisa. E lembre, se necessário for, dê você o primeiro passo. Não continue sentado esperando o agir do Senhor. Mas dê o primeiro passo e veja o poder do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade.